Oi gente, tudo bem? Aqui é a Tiffany do Blog Amantes da Leitura e bem-vindos a mais um dia de Veda. No vídeo de hoje vocês vão conferir a segunda parte da minha Bookshelf Tour. Então, gente, nessa segunda parte da Bookshelf Tour vocês vão conferir todos os livros dessa segunda prateleira. Eu acho que nessa parte eu consegui resolver o problema da iluminação. Eu espero que dessa vez fique um pouquinho mais claro. Então vamos lá dar continuidade ao meu tour pela estante. Então, começando aqui no cantinho, tem a continuação da série O Guia do Mochileiro das Galáxias. O volume 5 é praticamente inofensiva. E o volume 6 é o E Tem Outra Coisa. Esse sexto livro não foi escrito pelo Douglas Adams e foi escrito pelo Eoin Colfer. E eu acabei comprando por fazer parte da série, mesmo que não seja do mesmo autor, mas eu também ainda não li. Depois vem As Mil Noites, da A.K. Johnston. Esse livro é um reconto das Mil e Uma Noites, é um livro maravilhoso, eu amei a história. Aí aqui tem a minha trilogia 50 Tons de Cinza. O primeiro é 50 Tons de Cinza. O segundo é 50 Tons Mais Escuros. O terceiro é 50 Tons de Liberdade. E esse daqui é o Grey, que tem a mesma história de 50 Tons de Cinza, porém é narrado pelo Christian Grey. Aqui eu tenho esse livrinho curtinho, que é o curta-metragem, que são microcontos do Edson Rossato. E eu tenho também esse Histórias Liliputianas, que é uma antologia também de microcontos do Edson Rossato. Do Eduardo Spohr eu tenho Filhos do Éden, que é o primeiro volume daquela trilogia Herdeiros de Atlântida. Ganhei há anos e até hoje eu não fiz a leitura. Aqui eu tenho o X da Questão, do Ike Batista. Aqui eu tenho dois livros da Eleanor Herzog, que fazem parte da série Uma Geração, Todas as Decisões. O primeiro é Cisne, que é um livro maravilhoso, e a continuação dele é Linhagem, que é maravilhoso, é ainda melhor que Cisne. Da Eliane Quintela eu tenho Pacto Secreto, que é o primeiro volume de uma trilogia. Preciso dar continuidade a essa trilogia logo, porque o primeiro volume é muito bom. Aqui eu tenho dois livros da Lia Galavotti. O primeiro é Com o Amor de uma Fada. Eu li esse livro há uns anos, é super fofo, adorei a leitura. E também o Sem Te Conhecer, que é um livro super legal. A protagonista desse livro volta no tempo, como vocês sabem eu amo, né? E a leitura é super agradável, adorei. Aqui em cima eu tenho dois livros pequenininhos. O primeiro é esse Reflexões para Negócios, e eu tenho essa edição de bolsa de O Desafio de Amar. Tem a ver com o livro e com o filme Prova de Fogo, vocês já vão ver na bookshelf. Aí aqui eu tenho a minha série Beijada por um Anjo. O primeiro é Beijada por um Anjo. O segundo é Beijada por um Anjo, A Força do Amor. E o terceiro é Beijada por um Anjo, Almas Gêmeas. Como vocês sabem, eu amo essa primeira parte da série, adorei os 3 livros, e por isso eu dei continuidade na série, que foi o que me decepcionou. Aí a continuação da série é o Beijada por um Anjo, Destinos Cruzados, que é o 4º volume. O 5º volume é Beijada por um Anjo, Revelações. E o 6º e último volume é Beijada por um Anjo, Eternamente, que vocês sabem que foi uma completa decepção pra mim. Aí eu tenho O Segredo do Vale da Lua, da Elizabeth Gold. Esse livro é super fofo, ele baseou o filme O Segredo do Vale da Lua. Tem suas diferenças, mas eu adoro os dois. Aqui eu tenho O Grande Conflito, da Ellen J. White. Aqui eu tenho duas edições de O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Essa é aquela edição da Lua de Papel, foi a edição que eu li. E eu tenho também essa edição bilíngue, da Landmark. Eu acho linda, ela é capa dura, hardcover, adoro, mas eu ainda não li essa edição. Aqui vem o meu box da série Atraído. O primeiro volume é Atraído, eu gostei muito da leitura. O segundo volume é Enroscado, que eu gostei da leitura, porém algumas coisas não funcionaram muito pra mim. E o terceiro é o Domado, e esse daqui se passa com o casal que é amigo dos dois protagonistas dos outros dois livros. Eu gostei muito da leitura desse, foi o meu preferido. Depois eu tenho Geek Love, o Manual do Amor Nerd, do Eric Smith. Aqui eu tenho Prova de Fogo, que é um livro que foi baseado no filme A Prova de Fogo. Esse filme eu assisti na minha aula de espanhol e eu me apaixonei por ele. Acabei comprando o livro, fiz a leitura, é igualmente maravilhoso. Depois eu tenho O Circo da Noite, da Erin Morgenstern. Não sei como se pronuncia o nome dessa autora, eu nunca consigo. Que é um livro que tem essa capa maravilhosa, toda a edição é linda e o livro também é maravilhoso. Aqui eu tenho um dos meus xodozinhos da estante, que é Love Story, Uma História de Amor, do Eric Segal. Esse livro baseou um filme, ele é de 1970 mais ou menos. É um filme assim que eu amo. Aí eu tenho dois livros do Érico Veríssimo. O primeiro é Incidente em Antares. E o segundo é Olhai os Lírios do Campo, que é um livro que eu quero muito fazer leitura. Aqui eu tenho A Rainha de Tirling, da Erika Johansen, que é o primeiro volume de uma trilogia. Eu fiz a leitura desse livro durante a Turistona, eu amei a leitura, eu devorei esse livro. Aqui eu tenho a DQS 2, Desafiando as Regras da Organização, da Fabiana Cardoso. Esse livro faz parte de uma duologia que eu adoro, é maravilhoso. Eu já li o primeiro também num book tour que teve há uns anos atrás e eu adoro a história.
Aqui eu tenho Em Busca da Felicidade, Ela Encontrou o Amor, da Fabiola Ribeiro da Silva. Esse é um livro que a leitura passa super rápido, super fofinho. Aqui eu tenho 2 livros do Federico De Vito e do Gucci Mendonça, e um do Gucci. O primeiro é O Preço de uma Lição, que eu gostei bastante da leitura. E o meu preferido deles, que foi um livro que eu amei, que é o Mais Uma Chance. E aqui eu tenho A Diferença que Fiz, que é só do Gucci Mendonça. A leitura é maravilhosa, foi um livro que me emocionou muito e é uma história de amadurecimento sensacional. Aqui eu tenho Poemas de Álvaro de Campos e aqui no cantinho eu tenho 2 livros do Flávio Oliveira e o Jardim Secreto. O primeiro é esse aqui, A ECM 12, é um livro que eu li há uns anos atrás, foi um dos primeiros livros que eu recebi de parceria. Eu adorei a leitura. E tem também Talvez Nunca Mais um País, que foi uma leitura que eu também gostei muito. Depois eu tenho O Jardim Secreto, da Frances Hodgson Burnett, que é um livro que eu adoro. O filme marcou muito a minha infância, o livro é igualmente maravilhoso. Continuando, aqui no cantinho eu tenho O Fantasma da Ópera, do Gaston Leroux. Esse é um romance gótico que eu adoro, sou apaixonada pelo filme, realmente eu gosto muito. Aqui eu tenho a duologia da Gayle Forman. O primeiro é Se Eu Ficar e o segundo é Para Onde Ela Foi, que é o meu preferido. Aqui eu tenho a Biblioteca Invisível, da Genevieve Coleman, e esse livro tá entre os melhores que eu li em 2017. Eu gostei muito da história. Aqui eu tenho a minha coleçãozinha do George Martin, começando pelas Crônicas de Gelo e Fogo. Eu tenho esse box em capa dura. O primeiro volume é A Guerra dos Tronos, o segundo é A Fúria dos Reis, o terceiro é A Tormenta de Espadas, o quarto volume é O Festim dos Corvos e o quinto volume é A Dança dos Dragões. Não li nenhum deles e não sei quando farei a leitura, talvez só depois que a série for finalizada. Aqui eu tenho A Morte da Luz, também do George Martin. Se não me engano, esse foi o primeiro livro que ele escreveu. Aqui eu tenho Ruas Estranhas, que é um livro de contos de vários autores que foram organizados pelo George Martin. Aqui eu tenho Eles Não Usam Black Tie, do Gianfrancesco Guarnieri. Garota Exemplar, da Gillian Flynn. Eu fiz a leitura e gostei muito, apesar de não ser muito chegada nos thrillers. Tenho também Marcas na Parede, que é uma coletânea de contos sobrenaturais. Tenho também Não Conte a Ninguém, do Harlan Coben. Eu tenho muita vontade de fazer a leitura, mas tá aqui parado na estante. E tenho também Dimensões BR, que são contos que foram organizados pela Helena Gomes. São contos de literatura fantástica. Tenho também Casa de Bonecas, do Henrik Ibsen. Não sei se é assim que se pronuncia o nome do autor. Tenho também Os Melhores Contos, de Herman Melville. Aqui vem a minha trilogia Elixir. O primeiro é Elixir. O segundo é Devoted, Devoção. E o terceiro é True, A Verdade. Afinal, não foi tudo que eu esperava, mas mesmo assim é uma trilogia que eu gosto muito. Aqui eu tenho 2 livros da Holly Black. O primeiro deles é O Desafio de Ferro, que é o primeiro volume da série Magisterium, que ela escreveu em parceria com a Cassandra Clare. Fiz a leitura e gostei muito, quero dar continuidade em breve para essa série. E o outro é O Canto Mais Escuro da Floresta, que vocês sabem que eu fiz a leitura esse ano e eu amei. É um dos meus favoritos do ano de 2017. Tenho também Os E-mails de Holly, da Holly Denham. Esse livro é super legal, ele é narrado inteirinho em formas de e-mail, é muito legal. Aqui eu tenho 2 livros teóricos que são meus xodazinhos, eu adoro eles. O primeiro é o Teoria Geral da Administração, volume 1, do Hidalberto Chiavenato. E eu tenho também Teoria Geral da Administração, volume 2. Aqui eu tenho a duologia da Iris Figueiredo. O primeiro é Confissões Online, que eu adorei a leitura. E o segundo é Confissões Online 2, Entre o Real e o Virtual, que eu também amei a leitura, foi o meu preferido dos 2. Depois eu tenho Sangue Quente, do Isaac Marion. Foi um livro que eu gostei, tem um filme que é baseado nele, que é o Meu Namorado é um Zumbi. Mas apesar de ter gostado, eu achei que algumas partes foram um pouquinho nojentas demais pro meu gosto. Eu tenho também os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século. Foi uma seleção feita pelo Ítalo Morricone. E aqui eu tenho a duologia da J.A. Rademarsky. O primeiro é Entre Agora e o Nunca. Eu gostei muito da leitura. E o segundo é Entre Agora e o Sempre, que eu gostei bastante da leitura também, mas eu achei que o primeiro foi melhor. Aqui eu tenho 2 livros da trilogia Devoção. Eu tenho o primeiro e o terceiro. O primeiro é Devoção, que eu gostei muito da leitura. E o terceiro volume da série é o Entrega. Eu também gostei muito da leitura, gostei muito do final. Aí aqui no cantinho, finalizando essa prateleira, eu tenho alguns livros da minha série Harry Potter. O primeiro é Harry Potter e a Pedra Filosofal. O segundo é Harry Potter e a Câmara Secreta. O terceiro é Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, que é o meu preferido. O quarto é Harry Potter e o Cálice de Fogo. E o quinto é Harry Potter e a Ordem da Fênix. Continuando aqui, eu tenho Harry Potter e o Enigma do Príncipe.
e Harry Potter e as Relíquias da Morte. Tenho também aquela coleção da Biblioteca de Hogwarts. O primeiro é Os Contos de Beedle o Bardo, que é um livro que eu adoro. Aí eu tenho também Quadribol através dos séculos e Animais Fantásticos e Onde Habitam. Tenho também essa edição comentada e ilustrada do Peter Pan, do J.M. Barrie. Ele é capa dura. Gosto muito dessa história e gosto muito dessa edição. Aqui eu tenho os meus livros do Tolkien. O primeiro é O Hobbit. Eu fiz a leitura desse livro há um tempo. Não foi tudo que eu esperava, mas eu gostei bastante. Pretendo fazer a releitura depois que eu fizer a leitura do Senhor dos Anéis. Tenho também o Silmarillion e a trilogia do Senhor dos Anéis. O primeiro é a Sociedade do Anel. O segundo é As Duas Torres. E o terceiro é O Retorno do Rei. Eu tenho também esse livro, O Mundo do Senhor dos Anéis. Traz inúmeros fatos sobre a série, mas também sobre a vida do Tolkien. Tenho também O Monge Executivo, do James C. Hunter. Gostei muito da leitura, eu morro de vontade de fazer a releitura. Tenho 3 livros da Jane Maguire. O primeiro é Belo Desastre. O segundo é Desastre Iminente. E esse é um livro meio que extra, que é O Belo Casamento. Tenho também Por Enquanto Adeus, da Janda Montenegro. Foi um livro que eu gostei bastante. Tenho também O Céu Está em Todo Lugar, da Jandy Nelson. Esse livro foi relançado recentemente com uma outra capa, mas eu sou apaixonada por essa capa, ainda não fiz a leitura. Tenho Doce Perseguição, da Janete Fontes. Eu gostei muito da leitura desse livro. Tenho Madrugadas de Desejo, da Jane Frazina. Esse livro é um romance de época maravilhoso, super diferente, gostei muito. Tenho também Glimmer Glass, O Encontro de Dois Mundos, da Jenna Black. Esse daqui é o primeiro volume da trilogia Fairy Walker e ele tem essa capa linda, mas eu ainda não fiz a leitura. Tenho também Enquanto Eu Te Esquecia, da Jane Shortridge. Esse livro é muito legal. A protagonista desse livro perde a memória completamente. Ela de repente acorda na água da Baía de São Francisco. É muito legal a história. Tenho também A Força dos Quietos, da Jennifer Beckman-Weyler. Esse livro é super legal, traz várias dicas para quem não gosta muito de falar, quem é mais tímido, quem é um pouquinho mais quieto. Tenho também A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista, da Jennifer E. Smith. Esse livro é super legal, super fofo, fiz a leitura super rápido e adorei. Aqui eu tenho 3 livros da Jennifer Eccles. O primeiro é Como Fui Esquecer Você, que foi o primeiro livro dela que eu li e eu gostei bastante. O segundo é Longe Demais, que é o meu preferido dela, eu amo esse livro. E o terceiro é Love Story, uma história de amor, que também é muito legal. Aqui eu tenho Obsidiana, da Jennifer Armentrout. Esse daqui é o primeiro volume da saga Lux. Eu adorei a leitura desse livro. Aqui eu tenho Amaldiçoadas, da Jessica Spotswood. Esse daqui é o segundo volume das Crônicas das Irmãs Bruxas e eu gostei bastante da leitura também. Aqui eu tenho Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. E tenho 2 exemplares do Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. 2 têm a mesma capa. Aqui eu tenho Revelação, da Joanne Rock. Ainda não fiz a leitura. Tenho também A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo. É um livro que eu quero muito fazer a leitura. Aqui eu tenho a trilogia O Teste, da Joelle Charbonnet. O primeiro volume é O Teste, que eu gostei muito da leitura. O segundo volume é Estudo Independente. E o terceiro e último volume é A Formatura. Eu gosto bastante dessa trilogia, é uma distopia bem legal. Aí aqui eu tenho 2 livros do John Green. O primeiro é A Culpa das Estrelas, que eu gostei da leitura. E o segundo é Quem é Você, Alaska, que eu não curti muito a leitura. Tenho Capitães da Areia, do Jorge Amado, que eu sou louca pra fazer leitura. Tenho também esse livro de contos, que é A Estranha Máquina Extraviada, do José J. Veiga. E aqui no cantinho fica o meu box do Quarteto Smite Smith. Eu quero muito fazer um vídeo específico mostrando esse box direitinho, mas isso não vai acontecer no Veda. Então eu vou mostrar pra vocês rapidinho os livros que tem aqui dentro. O primeiro é simplesmente O Paraíso, que eu fiz a leitura e amei. O segundo é Uma Noite Como Essa, que eu também fiz a leitura e amei. É o meu favorito da série até o momento. O terceiro é A Soma de Todos os Beijos, que eu ainda não fiz a leitura, mas pretendo fazer agora em agosto. E o quarto volume é Os Mistérios de Sir Richard, que eu também pretendo ler ainda em agosto ou talvez no começo de setembro. Continuando aqui, eu tenho Lago Negro, da Juliana Daglio ou Daglio. É o primeiro volume de uma série, tá na meta para fazer a leitura em breve. Aqui eu tenho 3 volumes da série Seven Waters. Como eu já comentei com vocês, eu não tenho o primeiro volume. Então o segundo volume é Filho das Sombras. O terceiro volume é Filha da Profecia e o quarto volume é Herdeiro de Seven Waters. Aqui vem a minha série Beautiful Creatures. O primeiro é 16 Luas, o segundo é 17 Luas, que é o meu preferido da série até o momento. O terceiro é 18 Luas
E o quarto e último volume é 19 Luas. Não fiz a leitura desse aqui ainda, mas eu pretendo ler muito em breve. Eu tenho esse aqui que é Sonho Perigoso. Ele, se não me engano, é um prequel da nova série das duas autoras. Ele é meio que um livro que liga uma série a outra, mas eu ainda não fiz a leitura. Aqui eu tenho Estrela Pier, da Camila Denlesky. Eu amei a leitura desse livro, foi também um dos primeiros livros que eu recebi de parceria do blog. Tenho também Qual o Seu Número, da Karen Bosnack. Esse daqui foi o primeiro chick-lit que eu li. Ele é incrível, super engraçado. Eu já fiz a leitura desse livro 3 vezes, eu simplesmente adoro. Aqui eu tenho 2 livros da Kate Moss. O primeiro é Labirinto. Esse livro foi recomendado por uma amiga minha há uns anos atrás. Eu comprei essa ediçãozinha de bolso porque estava bem barata. E eu ainda não fiz a leitura, mas ela disse que é incrível, eu acredito que eu vou gostar bastante. E o segundo é Sepulcro. Pelo que eu sei, esses 2 livros fazem parte de uma trilogia, mas ao que parece, apesar de ser da mesma trilogia, eles só se passam no mesmo mundo, alguma coisa assim. E a gente não precisa ler um seguido do outro. Tanto é que o terceiro livro, que é o Citadel, não foi lançado até hoje aqui no Brasil e, pelo que eu sei, nem vai ser lançado. Aqui eu tenho Pegasus e o Fogo do Olimpo, que é o primeiro volume da série Olimpo em Guerra, da Kate O'Hare. Gostei muito da leitura desse livro. Aqui eu tenho Escravas de Coragem, da Kathleen Grissom. Esse livro eu acredito que vai ser incrível a leitura, eu pretendo ler ainda em agosto. Aqui eu tenho Tudo que Você Precisa Saber sobre Mitologia, da Kathleen Sears. Eu sou apaixonada por mitologia grega e eu adorei esse livro. Aqui eu tenho 2 livros da Kate McGarry. O primeiro é No Limite da Atração, que foi um livro que eu adorei, ele é um new adult, e a continuação é No Limite da Ousadia, mas esse é um livro que se passa com outros protagonistas. Aqui eu tenho a minha queridinha trilogia Darkest Powers, da Kelly Armstrong. O primeiro volume é Invocação, o segundo volume é Despertar, e o terceiro volume é Confronto. Como vocês sabem, eu amo essa trilogia. Aqui eu tenho Os Pilares da Terra, do Ken Follett. Esse livro baseou uma série que eu gosto muito. E eu ganhei esse exemplar do meu irmão uns anos atrás. Eu queria muito fazer a leitura logo. Eu li até a página 200, 220. E eu tava gostando muito, só que eu acabei não dando continuidade. Pretendo retomar a leitura em breve. Aqui eu tenho A Grama do Vizinho é Mais Verde, da Kirsten Gier. Como vocês sabem, eu adoro essa autora. Falo bastante dela aqui no canal. E esse livro é super legal. Aí aqui ficam os meus livros da Kiera Cass. Aqui em cima eu tenho o Diário da Seleção, que é um daqueles livros interativos. Aí eu tenho A Sereia, que é um livro único da Kiera Cass. Esse daqui foi o primeiro livro que ela escreveu. Gostei muito da leitura. E aqui eu tenho os livros da série A Seleção. O primeiro é A Seleção. O segundo é A Elite. O terceiro é A Escolha. O quarto volume é A Herdeira, se passa com a filha dos protagonistas dos outros 3 livros. E o quinto volume é A Coroa. Eu tenho também os contos da seleção, O Príncipe e o Guarda. Esse é um livro que hoje em dia não existe mais, mas ele foi uma edição especial que compilava esses 2 contos. Tinha ainda 3 capítulos de A Escolha, algumas entrevistas, algumas coisas extras. Depois eles lançaram o Felizes para Sempre, que é o livro que hoje em dia a gente encontra. Ele tem tudo que o conto da seleção tem, mais os outros contos extras e inúmeras cenas extras com ilustrações e tudo mais. É um livro lindo. Aqui eu tenho Para Sempre, do Kim e da Cricket Captor. Esse livro baseou o filme Para Sempre. Apesar do livro e do filme serem bem diferentes, eu gosto dos 2. Esse livro é maravilhoso, principalmente porque ele conta a história de um casal real. Aqui eu tenho A Guerra que Salvou Minha Vida, da Kimberly Bradley. Essa leitura foi sensacional também, tá entre as melhores de 2017. Aqui eu tenho O Mágico de Oz, do L. Frank Baum. Essa é uma história que eu gosto bastante. Eu quero muito ver se eu acho os outros volumes dessa série. Ao que parece, são 12 ou 14 volumes que se passam na Terra de Oz. Eu queria achar todos. Aí aqui vem a minha coleção de The Vampire Diaries. Os primeiros 5 volumes eu tenho um box, estão fora de ordem, mas vamos lá. O primeiro é O Despertar. Eu gostei muito da leitura. O segundo é O Confronto, que eu li super rápido. O terceiro é A Fúria. E o quarto volume é Reunião Sombria. Todos os livros dessa primeira parte da série eu li super rápido, eu li praticamente um por dia. Eu adoro essa primeira fase da série e amo a série de TV também, que acabou recentemente. Aí o quinto livro é Anoitecer. Ele é o primeiro livro da trilogia O Retorno. Tentei fazer a leitura há um tempo e a leitura não fluiu, mas eu quero dar continuidade. Aí o segundo volume da trilogia O Retorno é Almas Sombrias. E o terceiro é Meia-Noite. Depois dessa série O Retorno vieram outras séries que eu ainda não comprei, mas assim que eu finalizar a leitura dessa aqui eu pretendo comprar. Pra finalizar essa parte da Bookshelf Tour, aqui no cantinho eu tenho Mudanças, da L.L. Alves. É um livro maravilhoso, super tocante e
é um dos meus preferidos dela. Tem outro livro dela, mas vocês vão conferir na outra parte da Bookshelf Tour. Então, gente, essa foi a segunda parte da minha Bookshelf Tour. Semana que vem eu volto com a terceira parte. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem curtiu, dá um gostei aqui embaixo, se inscreva no canal. Não deixe de acompanhar o blog pelas redes sociais. Beijinhos e até mais.